E hoje, para encerrar a nossa série, eu gostaria de falar sobre uma cerimônia que existe na igreja adventista, nas igrejas cristãs, que é chamada de cerimônia da comunhão. Olha que interessante. Você já tinha parado para pensar na palavra comunhão dentro do contexto da Santa Ceia? Ou da Ceia do Senhor? Mas antes de falar sobre esse assunto, o tema de hoje é a cerimônia da comunhão, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas memórias importantes que eu tenho. Eu já falei em alguns sermões aqui que sábado sempre foi um dia muito especial no período de namoro com a Simone, porque depois do culto da escola sabatina, a gente ia para a casa dos avós dela, do vô Rubens e da avó Bernadette. E a avó Bernadette e o vô Rubens, eles tinham uma mesa de madeira grande, que era bem diferente, toda acabada. Não são as mesas que se compram hoje em dia nas lojas, né? Hoje em dia a gente compra a mesa na loja, uma mesa tem um pé, tem um vidro, e é isso. Era uma mesa toda entalhada. E tinha um detalhe que era engraçado, porque embaixo da mesa, não sei se você já viu mesas assim, tinha gavetas. Já viram mesa com gaveta? Mesa, né, de refeição com gaveta embaixo. E eu sempre lembrava que o meu avô, ele brincava e falava assim, que aquelas gavetas, elas eram para que se chegasse visita no momento que a gente estivesse comendo, a gente pudesse guardar os pratos. Não sei se você já ouviu essa explicação, né, do propósito da gaveta na mesa de refeição. Ele falava, eu sempre ficava imaginando a gente fazendo isso algum dia, né? E acho que nunca aconteceu a oportunidade, porque como criança, a criança leva a sério, né? Provavelmente eu teria feito isso. E aquelas refeições nessa mesa, inclusive essa mesa hoje está na casa dos meus pais, né? As refeições que a gente fazia naquela mesa eram muito gostosas. A avó Bernadette e o vô Rubens, obrigado. Eles começavam a preparar o almoço de sábado na quinta-feira. Quando o vô e a avó, eles desciam a pé da rua deles, iam até a feira, e na feira eles compravam os alimentos que eles iam preparar para o almoço de sábado, na quinta-feira. Sexta-feira era o dia de preparar tudo. Por quê? Porque a avó Bernadette, como toda boa avó, ela queria agradar os seus netinhos. E ela tinha 3 netinhos que almoçavam todo sábado na casa dela. Um netinho, o Rafa, ele gostava de uma comida. Então ela fazia aquela comida para o Rafinha. A outra netinha, a Priscila, gostava de outra comida. Então ela fazia a comida da outra netinha. E a outra netinha, que era a Simone, gostava de outra comida. E ela fazia a outra comida. Então imagina a mesa de sábado posta com aquela variedade. Pareciam os buffets que nós temos aqui em Porto Alegre, né, com muitas opções. E eu, o neto agregado, e segundo eu mesmo, o neto preferido agregado dela, né? Só tinha eu também de agregado de neto. Eu me dava bem nessa história, né? Porque era chamado para almoçar e tinha toda essa variedade para poder comer. E a gente passava a tarde ali, conversando. Depois que terminava a comida, vinha a sobremesa, aí comia a sobremesa. Acabava a sobremesa, aí vinha o chazinho. E a gente ficava ali até o horário do JA, que a gente voltava para a igreja. Esses momentos ao redor da mesa, ali na casa da avó Bernadette e do vô Rubens, foram muito especiais, estão na minha memória e no meu coração. E assim como era especial os sábados na casa dos avós da Simone, todo final de ano também tinha um encontro marcado na casa dos meus avós. O meu avô Alfredo, português, todo final de ano a gente se reunia para a ceia, ou na verdade, a gente ia sempre no dia seguinte à ceia de Natal, né, no dia 25 de dezembro, almoço, e o almoço tinha o quê? O que não podia faltar no almoço de um bom português no final do ano? Bacalhau com batatas. E a gente sempre tinha
a expectativa de ir para a casa do vô. Chegávamos lá, aquele almoço gostoso. A gente sempre ganhava uma caixa de bombom garoto. Cada netinho ganhava uma caixa de bombom garoto. E um envelopinho com dinheirinho de presente de Natal. Ficava na memória esses momentos, né, com a família. Que gostoso. Como comer com a família é significativo. E que especial a gente ter pelo menos um dia na semana onde Deus fala assim, ó, ninguém vai trabalhar hoje. Todo mundo vai almoçar junto. Porque na nossa rotina maluca, cada um come num horário, num lugar, cada um sai uma hora, volta outra hora. Dificilmente durante a semana a gente consegue, né, parar para comer junto. Mas o sábado é um dia para a gente sentar e comer junto. Entre amigos, entre familiares. Desfrutar desse momento à mesa. E quando a gente fala de se assentar à mesa, na Bíblia, se assentar à mesa é algo que vai muito além do que simplesmente fazer uma refeição. O se assentar à mesa para comer é um ato de adoração, você sabia? Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, você conhece essa história muito bem, Daniel no capítulo 1. Nós temos ali a história de Daniel e seus amigos e de uma decisão que Daniel toma na sua vida. O capítulo 1, verso 5 diz que o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Olha que interessante. Daniel e seus amigos não foram levados para a Babilônia para serem escravos nas masmorras ali, né, trabalhos forçados, eles foram levados para fazer parte do palácio. E no palácio o rei determinou que eles tinham que comer da comida que tinha na própria mesa do rei. Alguns olhariam isso como um privilégio, né? Nossa, ó, que privilégio, comer da mesa do rei. Só que Daniel, no verso 8, diz que ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. E ele pede para o chefe dos eunucos para que dessem a oportunidade deles comerem legumes e beberem água. E algumas pessoas aproveitam esse texto, né? Os mais ativistas do vegetarianismo. Eu sou vegetariano, mas não sou tão ativista, mas eu incentivo, viu? É bom, faz bem. Deixa os bichinhos lá. Já pegam esse texto aqui e falam assim, ó, tá vendo? Ó, não pode comer carne, tem que comer só os legumes e beber água. Só que aqui tem algo além do que a dieta alimentar deles. Até porque Daniel, como bom judeu, muito provavelmente ele participava da festa da Páscoa, na qual era comido o cordeiro. Participava de outras festividades, oferecia o sacrifício no templo, no qual também o adorador, dependendo do tipo de sacrifício e oferta que era levado, ele comia também da carne que era oferecida. Então não é isso que está em jogo aqui, tem algo mais que está em jogo. E para a gente entender o que está em jogo aqui em Daniel, você precisa voltar lá no Gênesis, também no capítulo 1, mas agora não o verso 5. Gênesis no capítulo 1, lá no verso 29. O que diz ali em Gênesis 1, 29? Contexto de Gênesis 1, 29. Deus criou todo o planeta Terra, Deus criou o ser humano, e agora Deus está dando as orientações para o ser humano que acabou de ser criado. E aqui diz assim, Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu, como teu Criador, estou dizendo, você vai comer isto. Esse é o alimento que eu preparei para você. Isso também era um ato de obediência de Adão e Eva. E quando a gente enxerga que o comer também é um reconhecimento de quem é aquele que te dá o alimento, mas também de uma obediência a qual alimento você está ingerindo, isso se torna um ato de reconhecimento do Criador.
e reconhecer Deus como nosso Criador e obedecê-lo é adoração. Portanto, quando Daniel ele recebe a proposta, você vai comer, o rei determina, você vai comer do que tem na minha mesa. Daniel fala assim, não é o Senhor que determina o que eu vou comer, porque o Senhor não é o meu Criador, não é o meu Deus. Eu vou comer o que Deus mandou eu comer, porque eu estou querendo mostrar publicamente quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor. Quem manda o que vai ter na minha mesa não é tu, rei, é Deus. A minha mesa é um local de adoração. Interessante, né? Não sei se você já tinha pensado sobre essa perspectiva. E diante dessa realidade, eu pergunto, será que é possível nos assentarmos à mesa e estarmos nos alimentando de maneira errada? É retórica, né? Óbvia a resposta. Será que é possível que ao assentarmos à mesa estejamos reconhecendo outro que não é Deus, o Deus Criador, como sendo o nosso Deus? O nosso Senhor? Mas, gente, calma aí. Talvez para o alívio de muitos, hoje eu não vou falar sobre alimentação, tá? Não é o tema de hoje. Né? Deixa isso aí para um outro momento a gente falar sobre a mensagem de saúde. Hoje eu quero falar sobre outra mesa. Uma outra mesa que também tem alimento e como que muitas vezes nós podemos também estar nos assentando a essa mesa de maneira inapropriada. Hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma refeição extraordinária. Mesmo apenas sendo composta de pão, sem fermento, né? E suco, essa pode ser uma experiência extremamente profunda na vida do cristão. Juntamente com o batismo, a ceia é uma das ordenanças que foram especialmente instituídas por Jesus. Ele disse claramente que nós devemos realizar essa cerimônia, essa ordenança, assim como o batismo. E na igreja adventista, a ceia do Senhor, ela é acompanhada do rito do lava-pés. Talvez você que já conheceu outras igrejas, já participou em outras denominações, você talvez tenha estranhado isso, né? Porque normalmente é realizado apenas a ceia do Senhor. Mas na igreja adventista nós entendemos que a cerimônia do lava-pés, ela faz parte do pacote. Jesus disse, né, que nós deveríamos fazer assim como Ele fez, nós devemos também fazer uns aos outros. E o conjunto dessas duas cerimônias, a cerimônia do lava-pés e a ceia do Senhor, é o que nós chamamos de cerimônia da comunhão. Então, na igreja adventista, a cerimônia da comunhão é a cerimônia que inclui o lava-pés e a ceia do Senhor. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês lá em Lucas, no capítulo 22. Porque diferente dos outros evangelhos e dos outros relatos da ceia do Senhor, Lucas ele registra algumas palavras de Cristo que são extremamente pertinentes nesse contexto que nós estamos trabalhando da comunhão. Lucas 22, a partir do verso 14. O evangelista ele narra que chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja as palavras de Jesus para os discípulos. Eu estava ansioso para me assentar à mesa com vocês. Eu não via a hora de nós estarmos assentados para participarmos dessa ceia, desse momento ao redor da mesa. Porque essa aqui é a última vez que eu vou tomar a ceia aqui na terra, porque a próxima vez vai ser no meu reino. Essa é a última vez que eu vou tomar ceia com vocês. Perceba que
Jesus ele escolhe esse momento da refeição para estabelecer esse ritual, essa ordenança que marca o ápice do seu ministério, o momento da sua morte. Aquilo que era inevitável para que houvesse perdão, para que houvesse restauração, para que houvesse salvação para a humanidade. Ele estabelece nessa cerimônia o momento crucial do seu ministério, a sua morte, pelo perdão dos pecados. O seu corpo sendo moído no nosso lugar. E o seu sangue sendo derramado para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Interessante que ao falarmos de comunhão como um hábito espiritual, nós temos essa cerimônia que é a cerimônia da comunhão. É uma ordenança regular da igreja, de acordo com o manual da igreja. Essa cerimônia deveria acontecer 3, 4 vezes no ano. Essa cerimônia é uma cerimônia aberta para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador participarem, independente de serem membros ou não da Igreja Adventista. Essa é uma cerimônia especial e neste ano, teremos mais uma Santa Ceia ainda. E a minha filha vai ter a oportunidade de participar da primeira Santa Ceia dela. Foi batizada agora no mês de setembro e vai participar da primeira Santa Ceia, a primeira ceia do Senhor. E o próprio Jesus, quando ele estabeleceu os símbolos do pão e do suco, representando o seu sacrifício, ele diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, quando vocês participarem da ceia, lembrem-se de mim, lembrem-se do meu sacrifício, lembrem-se de como nós vivemos, como nós nos relacionamos, como nós nos conectamos, disso que nós estamos passando agora, lembrem-se de mim. E o apóstolo Paulo ele repete essa expressão de Jesus 2 vezes, quando ele escreve aos Coríntios. A ceia do Senhor é uma refeição memorial, que nos leva à instituição da nova aliança no Calvário, pelo sacrifício de Jesus entregando-se por nós. Assim como o batismo, a ceia nos dá uma dramatização divinamente autorizada do Evangelho. Olha que interessante. Todos nós participamos dessa dramatização. Assim como o batismo, nós ali somos mergulhados, simbolizando a morte e o sepultamento, e depois saímos, simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. Na ceia, nós tomamos, cada um de nós recebe o pão, recebe o suco, participamos juntos, comemos. Veja que interessante. Por meio do paladar, da visão, do olfato, do tato físicos, nós podemos experimentar ali, simbolicamente, o corpo perfurado e o sangue derramado de Jesus pelos pecadores. Todas as vezes que participamos da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia também é um poderoso testemunho que nós damos de que Jesus Cristo morreu por nós e que muito em breve Ele irá voltar. E é por isso que a Bíblia deixa muito claro que a ceia não pode ser tomada levianamente. A ceia não pode ser feita de qualquer maneira. Você talvez já deve ter reparado que as nossas últimas ceias aqui na igreja, nós temos toda a equipe do diaconato, eles entram certinho, se posicionam, depois sobem alinhados, vêm até aqui, se dividem. Tudo isso é treinado, tudo isso é trabalhado, porque a ceia não pode ser feita de qualquer jeito. Precisa ter solenidade, precisa ter ordem, precisa ter um momento preparado especialmente para que todos relembrem e revivam o momento da ceia que Jesus teve com seus discípulos. Lá em 1 Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
A ceia do Senhor não é algo para ser feito levianamente. E Paulo afirma isso num contexto no qual a ceia, ela estava sendo tomada pela igreja de Corinto de uma maneira totalmente errada, distorcida, num contexto onde não havia comunhão entre os seus participantes. Paulo ele afirma que existiam divisões, existiam partidos. Ao tomarem a ceia, os participantes não se preocupavam uns com os outros. Ele diz que alguns chegavam antes e comiam toda a ceia. Quando os outros chegavam, já não tinha ceia para os outros. Imagina. É por isso que quando a gente tem um momento de distribuição dos símbolos, a gente fala assim, vamos todos esperar até que todos tenham recebido. Quando todos tiverem recebido, juntos nós participamos. Porque se alguém ficar sem, eu vou quebrar o meu pãozinho e vou compartilhar. Ninguém pode ficar de fora. Como que eu vou deixar o meu irmão de fora? Esse era o problema que existia na igreja de Corinto. Divisões, partidos e irmãos que não se preocupavam uns com os outros. Uma das maiores incoerências que pode existir na igreja é quando seus membros não têm comunhão e participam da cerimônia da comunhão. Vou repetir. Uma das maiores incoerências que pode existir na igreja é quando os seus membros não têm comunhão e participam da cerimônia da comunhão. Não tem lógica. É por isso que Paulo afirma, lá em 1 Coríntios 11, 28 e 29, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Juízo, ao invés de bênção. Você sabia que no próprio manual da igreja, é muito claro quando diz que a cerimônia da Santa Ceia ela precisa ser comunicada à igreja com pelo menos uma semana de antecedência. Lá diz assim, o anúncio deve ser feito no culto do sábado anterior, chamando-se atenção para a importância do culto seguinte, a fim de que todos os membros possam preparar o coração e endireitar todas as diferenças não resolvidas de uns para com os outros. E mais, quando eles vêm à mesa do Senhor no sábado seguinte, aí sim, depois de haverem resolvido todas as suas diferenças, podem então receber a bênção desejada. De fato, o tema central da cerimônia da comunhão, tanto no lava-pés como na ceia do Senhor, é o perdão que recebemos de Deus através do sacrifício de Cristo. Esse é o tema central da cerimônia da comunhão. O perdão que recebemos de Deus. E certa vez Pedro perguntou para Jesus, você lembra? Senhor, essa pergunta é muito boa. Até quantas vezes, Senhor, eu deveria perdoar o meu irmão que pecasse contra mim? 7 vezes, Senhor? E Jesus respondeu, eu não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E para que Pedro entendesse bem o que Jesus estava querendo dizer, ele conta uma parábola. E eu quero convidar você para abrir comigo nessa parábola, lá em Mateus capítulo 18. Só voltar um pouquinho na sua Bíblia. Mateus 18 conta essa parábola que Jesus apresenta para que Pedro entendesse o que ele estava falando sobre o perdão. Mateus no capítulo 18, no verso 23 em diante, diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga.
Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. E a conclusão, verso 35, assim também, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Jesus fez uma relação clara entre o perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que nós precisamos oferecer ao nosso irmão. De fato, na própria oração, modelo de Jesus, o Pai Nosso, você lembra? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim como. E eu me pergunto, se eu só recebo o perdão de Deus na proporção do perdão que ofereço ao meu irmão, será que eu estou verdadeiramente perdoado? Ou melhor, será que realmente me sinto perdoado por Deus porque o perdão dele já me foi oferecido? Ou será que eu tenho consciência do quanto eu fui perdoado? A doutora Miré tem uma frase sobre o perdão, que eu pedi para ela autorização para usar aqui hoje. A gente está tendo grupo de apoio nas terças-feiras, está sendo uma bênção, viu? Na última a gente falou sobre tristeza, depressão, foi uma experiência muito boa. E ali a gente falou um pouquinho sobre a questão de perdão. E a doutora Mirella trouxe algo que talvez você já conheça, que o perdão não quer dizer esquecer. E aí a frase dela é: perdoar é se lembrar de esquecer. Perdoar é se lembrar de esquecer. Psicologicamente, a conexão entre perdão e dívida pode ser entendida como uma metáfora para as emoções e relacionamentos. Quando alguém nos machuca ou nos decepciona, isso pode criar um sentimento de dívida emocional. Uma sensação de que a outra pessoa nos deve algo para compensar a dor ou o dano causado. O perdão nesse contexto é como cancelar essa dívida emocional. Quando perdoamos, estamos liberando a outra pessoa dessa obrigação emocional, o que pode aliviar sentimentos de raiva, ressentimento e mágoa. Além disso, o ato de perdoar pode restaurar a confiança e a conexão em relacionamentos, promovendo a cura e a reconciliação. Psicologicamente, perdoar pode reduzir o estresse, promover o bem-estar emocional, ajudando as pessoas a seguirem em frente sem carregar o peso do ressentimento.
Interessante. Da perspectiva psicológica, o perdão é um processo de liquidação de uma dívida emocional, permitindo que tanto quem perdoa quanto quem é perdoado encontrem liberdade e paz emocional. É por tudo isso que somos chamados a fazer uma autoanálise, uma reflexão, antes de participarmos da ceia do Senhor. Participar da ceia é participar do sacrifício de Jesus. E Jesus foi muito claro ao afirmar no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 22, de que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Palavras de Jesus, não minhas. E aí ele finaliza dizendo: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, eu pergunto, para que o adorador levava a oferta até o altar? O que ia acontecer nesse altar? Ia acontecer o sacrifício. Se você está levando a sua oferta ao altar para oferecer o sacrifício, Jesus diz assim: e quando estiver lá, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Queridos, grandes coisas estão em jogo quando a igreja se reúne à mesa do Senhor. Bênção e julgamento estão diante de nós. Não existe neutralidade. A mesa não nos deixará indiferentes. Ou estaremos mais próximos de nosso Salvador, ou sairemos dali mais insensíveis a Ele. Eu queria que você marcasse no seu calendário o sábado do dia 15 de novembro. O sábado dia 15 de novembro será quando nós teremos a nossa próxima cerimônia da comunhão. Nós não vamos ter a ceia hoje. Não vamos ter a ceia hoje. Eu decidi não finalizar essa série com a Santa Ceia. Por quê? Porque eu entendo que todos nós precisamos talvez de um tempo. E daqui até lá, Deus está dando a você 3 semanas. 3 semanas para experimentar a bênção do perdão na sua vida. Minha pergunta para você é: será que existe alguém que você precisa perdoar? Há alguém que no fundo você ainda olha e enxerga essa pessoa como sendo seu devedor ou sua devedora? Que passos você precisa dar para se reconciliar com seu irmão, com a sua irmã, com seu esposo, sua esposa, filhos, colega de trabalho? Saiba que Deus, Ele quer agir em todos os seus relacionamentos. Deus, Ele quer restaurar plenamente a comunhão de sua igreja. Ele não quer fazer isso apenas para que nós continuemos participando da cerimônia da comunhão aqui nesta terra. Ele quer restaurar a comunhão da sua igreja para que estejamos preparados para participar da ceia das bodas do Cordeiro, quando Jesus novamente irá comer o pão e beber o suco de uva conosco em seu reino eterno. Amém? É por isso que Ele nos chama para viver em comunhão. É por isso que o convite dele para nós hoje é para estendermos perdão, é para restaurarmos os nossos relacionamentos. Nós vamos cantar a música que é tema da série. Eu quero que você vislumbre o que Deus quer para essa igreja através dessa música. Em comunhão, quero viver
assim crescer. Pode colocar a letra pra gente. Em comunhão, quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Se esse é o desejo do seu coração e você quer que Deus realize essa obra do perdão, da mudança, da transformação, cante a música junto, fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. E o compromisso? Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Segura a mão do seu irmão agora, vamos cantar juntos. Uma aliança Segura a mão do teu irmão. serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Segura a mão do seu irmão agora. Louva o Senhor juntos. um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Segura a mão do seu irmão aí. Jesus orou por nós. Não peço somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Um só corpo, uma só igreja, um só povo, em comunhão. Querido Deus, a gente hoje falou sobre perdão, e eu sei muito bem como é desafiador esse tema, porque eu não estou acima de ninguém aqui, eu também preciso perdoar, Pai. Tem tantas coisas que muitas vezes passam despercebidas, e pequenas mágoas que vão se acumulando, e passamos a olhar uns para os outros com o olhar de que estão devendo para mim, estão em dívida. Senhor, nós tínhamos uma dívida impagável. O pecado nos separou de Ti de uma maneira que não tínhamos o que fazer para resolver essa dívida. Mas o Senhor enviou o Seu Filho amado a este mundo para morrer em nosso lugar e pagar essa dívida, nos oferecendo o Teu maravilhoso perdão, a Tua graça. Senhor, se isso para nós está sendo pouco, é porque nós não estamos experimentando o Teu perdão de verdade. Ajuda-nos a receber esse perdão plenamente. Ajuda-nos a olharmos para Ti, não como um Deus que olha para nós como devedores, mas como um Deus que olha para nós como filhos amados, perdoados, reconciliados. E Senhor, que essa compreensão, que essa experiência do Teu perdão encha o nosso coração de perdão para ser oferecido aos nossos irmãos. Senhor, nós queremos participar da ceia do Senhor. Ninguém aqui quer ficar de fora. E eu não estou falando apenas da ceia que vamos ter no dia 15, Pai. Eu estou falando da ceia das bodas do Cordeiro, quando Jesus vier em poder e glória para estabelecer o seu reino eterno. Nenhum de nós quer ficar de fora dessa ceia, Senhor. Mas enquanto não houver perdão, entre nós, o perdão ele se torna um obstáculo. A mágoa se torna um obstáculo. Que o Senhor Jesus, habitando no nosso coração, nos capacite a estendermos o perdão. E assim a Tua igreja possa estar realmente unida, em comunhão, uns com os outros e com o Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Podeis assentar.